amigos e amigas do podcast Diálogo da Educação. Este é o segundo podcast com o Departamento Jurídico do Sindiúps para tratar dos problemas dos processos coletivos da rede estadual. Eu informo a você que o podcast Diálogo da Educação está em dia e horário fixos. Na quarta-feira, às 19 horas, você tem um encontro com o Sindiúps. Então, a gente vai estar aqui agora até não sei quando. Toda quarta-feira, tá? Você se inscreve nos canais, aciona o sininho e aí você será informado dos próximos podcasts que a gente vai fazer. Esse programa é uma continuação do que a gente fez semana passada. O primeiro foi uma participação grande, né? Foi. A trimestralidade. Pois é. A gente continua aqui com a Noêmia, que é a coordenadora da rede estadual, diretora do Sindiúps, o Pedro, que é doutor Pedro, né, que é advogado também, de longa data, o doutor Rony, que não é de longa data. Ele começou um pouco agora, né, mais cedo e tal. Mas é mais recente. É mais recente, mas ele didático, né? Então é isso. Antes de começar, né, eu queria falar das datas importantes que a gente tem no mês de maio, só da primeira semana. Então, temos que falar do sucesso que foi o 1º de maio. Ah, sim, então. Foi maravilhoso. Participação muito grande dos trabalhadores, muitas famílias, né, levaram seus filhos. Então, foi muito bacana. Pois é. E eu quero lembrar que o mês de maio, ele tem várias campanhas de conscientização. Maio Amarelo, de atenção à vida e segurança no trânsito. Tem o Maio Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Tem também o Maio Roxo, de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. E o Maio Cinza, de combate ao câncer cerebral. Tá? Então, nosso 1º de maio teve Coral do Triplex Vermelho, Regional da Anaí, Mulheres da Roda de Samba, ou seja, muita música, muita festa, mas é claro, sempre naquela reivindicação que é a nossa luta desse ano, que é a redução da jornada de trabalho, com sem redução de salário. E o fim da escala 6x1. Então, olha só, bem-vindo, Noêmia, bem-vindo, doutor Pedro, doutor Rony. Vamos começar. Noêmia, a gente vai falar o que hoje? Qual o problema de hoje? São tantas emoções. Na verdade, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do piso salarial nacional e a questão do processo que nós temos, né, já que nós estamos aqui com a presença do jurídico, o processo que nós temos, né, que o Sindiúps impetrou esse processo lá em 2009, fomos vencedores de 2011, o juiz, inclusive, da primeira instância, condenou o Estado. Eu estou falando porque eu já participei tanto dessas reuniões com essa questão do processo, condenou o Estado a nos pagar o piso na carreira, a retroativa abril de 2011, depois fomos para o Tribunal de Justiça, ficamos 3 meses lá indo toda semana, toda terça-feira a gente ia para lá, doutor Pedro e mais um grupo de aposentados e aposentadas, ficávamos lá, quando a gente estava em muita gente, eles tiravam da pauta, depois colocava na pauta de novo, então foi assim, uma luta muito grande, e esse processo foi para Brasília, e o doutor Pedro, o doutor Rony, vão passar as informações em relação a isso. Sim. Por que a gente diz que a nossa luta é pelo pagamento do piso na carreira? Porque a lei do piso salarial nacional, que é de 2008, lá do mandato do nosso presidente Lula, que é uma reivindicação a vida inteira, né, dos trabalhadores, que antigamente a gente pediu o piso do Diese e fizemos muita greve pelo piso do Diese. Em 2008 foi aprovada a lei do piso salarial nacional. Sim. E lá no artigo 2º coloca que o piso é o inicial da carreira de quem tem ensino médio. E baseado nisso é que o Sindiúps, né, através do jurídico, lá entrou com ação judicial. Porque o Estado, por mais que a gente administrativamente coloca para os governantes, tanto o anterior como tanto o Paulo Atung como o Casagrande, nós sempre colocamos que o Estado paga de forma errada. Porque o Estado só complementa. Então, todo mundo, por exemplo, nós temos 2 tabelas, né, 2 modelos remuneratórios,
que às vezes as pessoas não conseguem entender. Então, isso é muito mais assim com os aposentados. Então, nós temos 2 modelos remuneratórios, uma tabela de vencimento. Essa tabela de vencimento começa o P1 com R$ 765 para 25 horas, que as pessoas falam, é um absurdo. Um salário de um professor, R$ 765. Entendeu? E aí, o que o Estado faz? Ele complementa para poder a pessoa ficar com o piso salarial nacional. Mas todo mundo que está na tabela de vencimento, do P1 ao P7, de quem tem só o ensino médio até quem tem o mestrado e doutorado, todo mundo está com o mesmo salário. Quem tem 1 ano de trabalho a quem tem 30 anos, ou 32 anos, que é referente a 16, todo mundo está com o mesmo salário. Porque tem o salário e ele complementa. Por exemplo, uma pessoa que tem o doutorado, que é lá no P7, referente 16, o salário é 3.053, menos do que o piso nacional. Porque este ano, o piso nacional para 25 horas é 3.206. Então, é realmente um absurdo, todo mundo fica revoltado com isso. E por mais que a gente explique às pessoas que a culpa também não é do Sindiúp, gente. Porque o Sindiúp está na luta, tanto politicamente, tanto administrativamente, como juridicamente. Mas a gente sabe que tem vários entraves, né? E tem a tabela do subsídio, que as pessoas aderiram ao subsídio de forma espontânea. Inclusive, na época, o Sindiúp fez uma campanha para as pessoas não aderirem. Inclusive, falava que o subsídio era o suicídio, que não era para as pessoas irem, que era o canto da sereia, entendeu? E enganou a muitas pessoas. Então, quem está no subsídio, porque agora até quem entra, já entra direto no subsídio. Só que está um pouco acima do piso porque não entra mais P1. Mas, infelizmente, o pessoal que é P1 e P2 e um pouco do P3 também recebem abaixo. Aí tem a complementação. Então, às vezes, uma pessoa que tem o ensino médio, mas trabalhou 30 anos, ele está com um saláriozinho seco. E, às vezes, a gente recebe muita gente lá no sindicato dos professores reclamando, falando, Noêmia, o que eu fiz? Né? E a lei colocou o seguinte, é a renúncia de forma irreversível às vantagens de carreira. Então, as pessoas assinaram que não queriam mais a assiduidade nem o quinquênio. Então, as pessoas hoje, quem foi para o subsídio, está só com o salário sequinho. Então, às vezes, a pessoa era P4, né? Foi para o subsídio, abriu mão, renunciou às vantagens de carreira, e hoje o P1, que ainda está de forma errada, continuou com as suas vantagens de carreira, aí está lá com 6 mil, enquanto o P4 está com 4 mil, 3 mil e pouco. Então, assim, uma loucura. O Estado é inimigo do servidor público porque tem sempre uma estratégia para minar essa coisa. Eu tô certo ou tô errado? Para iludir, para enganar, para não dar... Para não dar aquilo que o trabalhador merece. Tânia, eu não... Porque o governo federal estabelece um peso, tem uma lei, e aí ele encontra uma maneira, um subterfúgio para não cumprir essa lei. Então, eu não diria que o Estado é inimigo do servidor. Eu diria que o Estado é amigo do Estado. O Estado quer receita. E o custeio do funcionalismo é um custeio que vamos entender como um custeio que não gera ganho ou capital político. Entendi. Então, quanto mais ele puder tirar do servidor público e colocar em outras políticas que gerem ganhos políticos para o administrador, ele vai fazer. Isso não quer dizer que ele é inimigo, né? É uma avaliação que permite também outras avaliações. Então é uma percepção que eu acho que o administrador ele pensa dessa forma. Eu não sei não, sabe? Eu fico pensando assim que eu fico pensando, Noêmia, que é o seguinte: eu sou professora, vou todo dia para a escola, meu salário é R$ 765.
E aí o seguinte, o Estado tem uma lei, aí o Estado não cumpre, eu acho que ele é meu inimigo, professor. Eu não consigo encontrar de outra maneira. Na verdade, o que acontece? É no Brasil inteiro, É. não é só no Espírito Santo, não. A maioria, Quando eu falo Estado, eu tô falando a instituição, não. tô falando, eu não é o sei, governante. tô falando assim, a Eu não tô falando que é maioria... Paula Tung, que é Casa Não, eu Grande, sei. não. A maioria dos estados e municípios encontra esses subterfúgios para não pagar o piso de acordo com o que diz a lei. E por isso que nós estamos com o processo lá. E aí a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho Isso, vamos falar. qual é o objetivo do processo judicial. É o pagamento do piso na carreira. Noêmia, Ainda se bem que você tem me justiça, permite, eu vou fazer só uma complementação à sua fala. Possivelmente a lei de piso é a regra mais descumprida Exato. pelo ente público no Estado Nacional, no Estado, Sim. No Brasil no inteiro. Brasil inteiro. É tanto por Exatamente. Estado quanto por município. Exatamente. Se não for, ele vai estar ali entre um dos maiores temas, né, temáticas para descumprimento. Ainda bem que de tem piso. justiça, né? Que a gente pode Sim. buscar isso, né? Então vamos falar disso? Vamos. Tem a justiça que às vezes não é muito justa, né? Porque a gente Ou ganha, demora, né? corre, vai e volta, vai e A volta. trimestralidade é um Isso. exemplo disso. Desde 2011, E no caso da lei do piso, eu acho que antes de entrar no andamento do processo, nós temos que esclarecer o que é o piso, né? Isso. Justamente para poder entender o processo. O piso, na verdade, ele foi instituído em 2008, né, pela lei federal, que regulamentou um princípio constitucional, que é justamente da valorização do Foi no profissional do governo Lula isso. No governo Lula 2, né? 2008. Isso, que concretiza o princípio constitucional, que é a valorização do profissional do magistério por meio de um piso nacional, Uhum. né? Digno. E piso é piso, né? Piso não é teto. Isso. Aí o que Exato. acontece? Essa lei foi extremamente aplaudida, comemorada por todos os segmentos nacionais da educação, porque inclusive foi o primeiro e até então única lei que regulamenta um piso mínimo profissional, né? Então também foi um marco no Brasil a instituição dessa lei do piso. Mas o que aconteceu? O patrão, né, alguns patrões, né, alguns estados brasileiros entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, alegando que ela era inconstitucional por vários pontos, justamente porque aumentava e valorizava o valor da remuneração do profissional do magistério. Foi um julgamento no Supremo relativamente longo, e ao final o Supremo declarou que a lei é perfeitamente constitucional e que o piso não é remuneração, é sim vencimento Piso básico. é piso. Piso é piso. A grande questão é que o Supremo não deixou claro que o piso, como ele deveria ser interpretado, mas para todos nós, e até por uma questão de natureza jurídica conceitual, o piso ele deveria ser autoaplicável em qualquer legislação e de forma a respeitar a própria carreira, porque não há carreira, tabela de vencimentos, não há carreira sem a valorização e a evolução nos enquadramentos e salarial. Isso é automático. A partir do momento que você não tem uma valorização, uma evolução, uma ascensão salarial de forma nominal garantida, você não tem necessidade de ter carreira. Como a Noêmia descreveu, que aqui no estado hoje, o que acontece? Aquele servidor que inicia hoje no serviço público e aquele que está há 10, 15, 20 anos, seja ele graduado, pós-graduado ou mestre, recebe o mesmo valor de vencimento. Isso é o quê? Isso é justamente O desvalorizar. achatamento da carreira. Isso, Desestímulo ao aperfeiçoamento Exatamente. acadêmico, né? isso já vai em contradição ao próprio princípio, à própria natureza da carreira. E lá na Lei 11.738 é muito claro quando diz inicial das carreiras para quem tem ensino médio. Sim, essa é a Entendeu? questão. Lá é claro, é ensino médio, é o inicial da carreira. Exatamente. Então, com isso, que vários estados, praticamente todos os estados brasileiros e a grande maioria dos municípios, né, eles começaram a maquiar o cumprimento da lei do piso, como a Noêmia colocou no estado do Espírito Santo. Eles, ao invés de aplicarem como piso inicial na carreira e repercutir pela tabela de Percentual vencimento, de reajuste isso, Uhum. aplicava Da carreira? automático, ele não faz isso. ele considerou como se fosse um salário mínimo, que ninguém poderia receber abaixo. Então, como a Noêmia colocou... Mas também não acima, né? Não, não é acima abaixo nem acima. Isso, não era necessário, você só não pode receber menos. E aí começou-se a travar discussões judiciais ao longo do país sobre esse tema.
Nós, inclusive, entramos com a ação justamente discutindo essa questão. Que o piso, ele não é salário mínimo, ele é inicial da carreira e deve ser aplicado respeitando toda a evolução funcional da carreira daquele ente Posso fazer uma público. pergunta? Pode? Doutor Pedro, por que é que o Estado não cumpre? Aí o senhor me disse que não dá voto a essa história. Mas o Estado não tem dinheiro, o Fundeb não repassa esse recurso para poder aplicar no salário do professor? Eu vou ser bem simples com relação a isso. A lei do piso e a decisão do Supremo na ação direta de inconstitucionalidade foi muito clara. A alegação de falta de dinheiro não persiste, porque a própria lei do piso ela criou um mecanismo para aqueles entes públicos que não tivessem condições financeiras de arcar com o piso, eles poderiam se socorrer do própria União, que a União repassaria a complementação necessária. Então essa O discussão Espírito Santo não faz isso. não, e aí entra, não há necessidade, teoricamente, pelo MEC, pelas pesquisas, os estados do Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, municípios e na região sudeste, sul principalmente, nenhum esses municípios teriam, teoricamente, necessidade de De pedir. complementação. Ou seja, tem condição de pagar. Tem. É só fazer uma complementação, Lógico. Pedro. A fala do Pedro já deixa claro, mas nós temos um outro fator também que é importante a gente entender. Os municípios e os estados, eles não fazem isso também, porque para aderir ao fundo, obrigatoriamente eles precisam de abrir a contabilidade Para a União. para a Tem que União. provar que não pode E pagar o aí piso da é carreira. que realmente a gente tem o Então dificultador. eu escondo o que eu tenho para não pagar. É a falta de Na vontade verdade eu política. falo, mas eu não quero provar, Entendi. né? Então, Bom, então agora a E no gente podia Espírito falar do Santo, processo, espera só um não? pouquinho. E no Espírito Santo é ainda pior. Porque em 2008, no final de 2007, quando foi criada a lei do subsídio, que foi encher os olhos de algumas pessoas, porque o governo da época já sabia que ia ser aprovado o piso nacional. Foi na mesma Já sabia. Então, o que ele fez? Ele fez esse projeto, não discutiu com a categoria, porque quando apresentou, a categoria rejeitou. Foi feita uma assembleia e a categoria rejeitou. No final do ano de 2007, ele colocou o Paulo Artung, colocou nos meios de comunicação, magistério terá 100% de reajuste. Que quem ganhava 400 passaria a ganhar 800, que era o P1 ou o P4. Ganha 400, vai ganhar 800. Então as pessoas se encantaram com aquilo. Aliás, Paulo E Arthur é ainda o pagava número 1 dos retroativo. professores. Quem aderisse até junho, até final de junho, retroagia a diferença em janeiro. Então muita gente foi. Muita gente. E a partir dali, todo mundo que entra no Estado, no edital do concurso já está escrito receber sob forma de subsídio. Então lá, quando a pessoa faz o concurso agora, ele já está dizendo, eu vou fazer o concurso, mas eu não vou ter direito à assiduidade nem quinquênio, porque eu vou receber sob a forma de subsídio. Uma forma rápida E de acabar aí- com E aí, o o pessoal que estão no subsídio são pouquíssimas pessoas que estão abaixo do piso. O que está um grupo maior, que praticamente 10 mil pessoas que estão no vencimento, todos estão muito abaixo do piso. Muito. E em sua grande maioria estão aposentados e aposentadas. Sim. Entendeu? Então ainda é o que a gente acha que é pior, porque sacrifica ainda mais as pessoas aposentadas. E a gente tá ali, ouve as lamúrias das pessoas. Eu trabalhei tanto tempo na roça, eu andava a pé, eu fazia merenda, eu lavava vasilha no riacho e tal, dava aula para 4 turmas, e hoje meu salário é essa miséria. Entendeu? E no Então, assim, momento da vida em que ele o que precisa mais de precisa? de O que mais saúde, precisa. né? Precisa de conforto, precisa de cuidado. sim. E ele não tem como arcar isso, né? E respondendo a sua pergunta, ô Tânia, os estados e municípios entendem que cumprem a lei do piso, por quê? A interpretação que eles fazem é salário inicial da carreira e desconsideram a evolução da carreira. Por quê? Diante de todos os julgamentos e discussões judiciais, chegou-se ao STJ essa discussão. O STJ, por meio do tema 911, definiu que para o piso nacional inicial na carreira repercutir em toda a tabela de vencimentos, seria necessário que houvesse explícito expresso na lei do ente público
que o inicial na carreira seria reproduzido e aplicado em todos os enquadramentos, o que não existe de forma expressa. Mas mesmo assim a gente discorda, porque a tabela de vencimento é anexo a toda a lei de carreira, ou seja, então é parte integrante da lei. E na tabela você já pode verificar toda a evolução e reajuste que deve ser aplicado enquadramento a enquadramento. Então, isso já faz parte do nosso raciocínio. Nós vencemos aqui, em primeira instância, né? Segunda instância, perdemos. Nosso processo foi submetido ao STJ com essa tese do STJ que disse não ser possível por conta do nosso plano de carreira e Estatuto do Magistério não dizer de forma clara que o piso deveria ser repercutido de forma automática. Por isso que a gente quer a aprovação do Estatuto do Magistério. Porque o que acontece? O plano de carreira, ele já tem as tabelas em anexo, onde tem todas as referências e qual é o valor de uma referência para outro percentual, e também os níveis, a referência, né? Qual é o percentual de diferenciação de 1 para o 2 e assim por diante até o 7. Sim. Então, não, e teria que estar reformulação até 2019, até 2009, não foi feito. Sim. Mas o nosso plano de carreira, mesmo da forma como está, deveria estar sendo pago, entendeu? Sim, deveria. E o importante também, o que está acontecendo, em vários municípios, eles estão retirando do plano de carreira quem tem só o ensino médio, quem é o P2, que é estudos adicionais, Sim. e o P3, que é a licenciatura curta, Sim. e já começando o plano de carreira com P4. Então eles colocam, não, é porque aqui vai começar. Aí eles colocam o piso, que lá está dizendo que é o inicial das carreiras de quem tem ensino médio, estão colocando nos planos de carreira esse valor para o P4, Sim. que é outro grande erro. E nós não permitimos isso no Estado. Não, vai continuar tendo o pessoal que é P1, P2 e P3, vai continuar no plano de carreira. Nós não podemos jogar fora essas pessoas, Sim. entendeu? E em muitos municípios, inclusive do Espírito Santo, fizeram um novo plano de carreira retirando o P1, P2 e P3. Começando diretamente do P4, que é quem tem a licenciatura. Sim. Entendeu? Então, isso aí também foi outro golpe que os prefeitos deram nas categorias. Eu gosto dessa palavra, golpe. Mas, Foi golpe. Mas Noêmia, continuando aqui, após esse tema 911 do STJ, que definiu que para aplicação em toda a tabela da carreira, deveria haver expresso nas leis dos entes públicos esse reajuste automático, todos os estados, municípios e as decisões judiciais seguiram esse mesmo entendimento, principalmente quando chegavam ao STJ, como foi o caso da nossa ação. Acontece que hoje há um tema no Supremo Tribunal Federal, o tema 1218, que discute justamente sobre a questão do escalonamento da tabela. Ou seja, se o piso nacional deve ser aplicado no primeiro nível, primeiro enquadramento, e repercutir de forma automática em toda a tabela, que é o que nós defendemos, que é o correto, o justo e o objetivo da Constituição Federal. Então, hoje, qual é o cenário da nossa situação de todo o Brasil? Aguardando esse julgamento do tema 1218 no Supremo Tribunal Federal, que no momento está aguardando definição do julgamento. Eu posso só complementar a fala do Dr. Pedro, que já deu o cenário. Foi colhido o voto do ministro Zanin. Zanin, né? Exatamente. O Mas processo isso só dá uma... É de um processo que entrou para ser julgamento. Um processo no estado de São Paulo. Isso. Né? Eu queria perguntar, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo do Sindiúps? Mais 10 mil. Toda a rede. Porque a gente não é um processo nominal, né? É um processo coletivo. Coletivo. Só para entender. Toda a rede. Isso. Vamos lá. Então, explica aí, essa temática que chegou no Supremo está discutindo exatamente isso. Qual é a extensão desta interpretação da aplicação do piso na carreira. O Estado de São Paulo, ele vindica exatamente a aplicação de que não é o nível inicial, e que não há a obrigatoriedade do reajuste automático toda vez
que houver o reajuste do piso salarial do mínimo do magistério, né, o piso nacional mínimo do magistério, e a POSP, que é a autora desse processo, vindica exatamente o contrário, de que não, Igual toda nosso, vez, é o nosso entendimento. E o ministro Zanin, ele deu uma interpretação mediana. Exatamente. Ele entende que o piso é a base da carreira, só que há um tema em que o judiciário já fez a interpretação de situações anteriores, e o judiciário ele se manifestou no sentido de que não é o judiciário que tem poder para obrigar a administração pública a alterar o seu padrão remuneratório. E aí, então, no voto do ministro Zanin, que pode não ser o voto condutor, né? Existem outros ministros que irão votar, são 5 ao todo, a turma. Atualmente, eu acho que o Toffoli pediu vista. Está com o voto do Toffoli não pedido tá de aqui. vista. Acho Não, que não. Toffoli. Ah. Ministro Toffoli. E o ministro Zanin, então, ele entende que o piso é a base da carreira, mas que ele dá um prazo de 24 meses para que o legislativo local ele faça essa legislação para se atender à lei do piso O objetivo, 11738, né, né? de valorização da carreira. Ele é o relator do Exatamente. processo? O ministro Zanin é o relator. Tá. Eu fico me perguntando. Mas a decisão dele, de tudo, não é uma ruim. decisão ruim diante do Né? cenário. Poderia que ser nós pior, estamos então hoje. Exatamente. poderia ser pior. Podia seguir o próprio tema do STJ. Existe algum estado pagando o piso? Olha, eu que Alguns eu, do Nordeste. O estado do Ceará, o estado do Ceará não, município de Fortaleza, eu tenho certeza que paga. O estado do Ceará não paga. Mas é assim, Algumas cidades, alguns municípios, alguns. é pouquíssimo. É a autonomia administrativa, né? Pouquíssimos. Cada ente administrativo Quer tem dizer, a sua o autonomia. cara que inventou isso, todo mundo seguiu ele, né? E o que a gente questiona é o seguinte: Conveniente. a lei né? federal, quando é para ferrar com o trabalhador, todo mundo segue. Haja vista a questão da aposentadoria. Agora, quando é uma lei para valorizar o trabalhador e o servidor público, aí não, cada um faz o seu. Cada um faz o seu e a gente assina embaixo. Né? Então, é isso realmente, assim, é terrível. Porque quando você tem um plano de carreira, que é uma carreira, e que cada nível, de acordo com o seu tempo de trabalho, você tem a possibilidade de ganhar um pouquinho mais, aí vem e fala, não, aí cada um resolve. Aí nós temos que, quando terminar a votação lá, que a gente não sabe quando, nós vamos ter, se é dentro de 24 meses, nós vamos ter que, Não, cada estado vai ter que fazer, aí nós vamos ter que, Mas aí não é. Assembleia Legislativa. Essa questão dos 24 meses foi o primeiro posicionamento. né? Isso. Pode até pegar aí, Os isso. outros ministros devem seguir ou não, não é isso? Exatamente. Agora- isso aí. Pedro, quando você falou que isso desestimula um professor ser professor no Brasil, não entra em contradição, porque o governo Lula, por exemplo, lançou uma bolsa Sim. para que os estudantes universitários se tornem professor, porque é uma categoria que está acabando, ou seja, não tem mais aquele estímulo, professor, aquele cara respeitado, que tinha o respeito da comunidade, que tinha, né? Esse professor hoje não é valorizado. Não. E o governo faz uma lei, e depois não deu certo, né? Porque não emplacou. E depois, agora ainda tem uma bolsa para que esse professor se torne professor. Esse aluno universitário se torne professor. Isso não é uma contradição, gente. Sim, é justamente. É o que deixa, eu acho que assim, a gente, vamos dizer, triste, né? Porque quando foi criada a lei do piso, ela veio justamente a respeitar e regulamentar um anseio e um objetivo da Constituição. e valorização. Valorizar o profissional do magistério, garantir acesso digno e igualitário de educação a todo o território brasileiro, porque não existe ensino de qualidade sem valorização do profissional. Então, esse foi o objetivo. Acontece que o administrador público pode interpretar, né, a lei na forma de aplicar de forma desfavorável. Foi o que aconteceu em todo o território nacional. Né? E aí os sindicatos, os advogados envolvidos estão lutando nesse sentido. E, felizmente ou infelizmente, o judiciário brasileiro, posso falar felizmente, porque no primeiro momento aqui nós tivemos uma decisão favorável, mas infelizmente na sequência do processo tivemos decisões desfavoráveis,
no sentido de que a interpretação beneficia, de certa forma, o que entende as administrações, no sentido, ao nosso ver, de desvalorizar o profissional do magistério. Mas nós temos, sim, a esperança de que o Supremo refaça esse entendimento e garanta de forma eficaz e eficiente a devida valorização do profissional do magistério. Mas tem outro caminho. Sim. Tem eleições de outubro. Isso é importante. Tá? Vamos eleger senadores que tenham essa visão de que o professor precisa ser valorizado. Com certeza. E que adotem a lei do piso deputados e podem também. mudar. Não, Senadores e deputados também, Deputados Tânia. federais, Congresso, estaduais e o tudo mais. Porque Congresso. se essa decisão do Zanin vigorar, nós vamos ter que ter aqui uma Assembleia Legislativa que esteja do lado dos professores, porque senão a gente vai perder também. Exatamente. Que, Então- inclusive, lá ali no TJ, você se lembra, Pedro, que a gente ia muito lá? Sim. E a desembargadora, o voto dela, ela ficou bem em cima do muro. Nós tivemos um voto a favor e um contra, ela ficou em cima do muro. Aham. Ela disse que a gente tinha o direito, mas que teria que ser feito todos os anos uma lei estadual, fazendo a aplicabilidade do piso na carreira. Mas aí foi uma interpretação que ela teve assim, um pouco diferente, isolada do tema. Isolado. Mas é isso que agora o Zanin está colocando. Sim. Que cada estado estaria fazendo, então, Não, é porque, né, dentro de 24 meses, não, é né? porque, na verdade, como diz carreira de servidor público, cada patrão, vamos considerar o ente público um patrão, ele é que legisla. Por exemplo, a União é o presidente da República, o Estado do Espírito Santo é o governador do Estado do Espírito Santo. Isso daí realmente é o correto a ser feito. O que acontece no caso da lei do piso é que a lei do piso ela deveria ser sido auto-aplicável, auto-aplicada na legislação vigente do Estado do Espírito Santo, até que o Estado viesse a E modificar a alterar legislação. a legislação. Esse é justamente Entendeu? o problema. E aí eles fazem da forma que melhor lhes agrada, né? Exatamente. Então, o nosso processo está no Supremo. Nosso processo Supremo nós perdemos. A ação coletiva foi perdida por conta dessa tese do tema 911 do STJ. Mas esse tema 1218 do Supremo, se ele for favorável à valorização dos profissionais do magistério, pode reverter toda a nossa situação. Que aí é o pagamento do piso da carreira. Porque a Exatamente. nível nacional também, pela CNTE, inclusive na semana de abril, que teve a semana, né, da educação, um ponto é piso e carreira andam juntos. Sim, Porque se o piso não for na carreira, não vem valorização. sim, Então nós temos que ter o piso na carreira. exatamente. Né? Então nós não podemos achatar todo mundo. Então eu ainda tenho muita esperança, entendeu? Da gente ser vitoriosos lá no Supremo, com certeza. E aí, as pessoas às vezes também, assim como da trimestralidade, as pessoas cobram o que o sindicato está fazendo, quando é que vai. Então, gente, lá no Supremo, nós não conseguimos intervir e interferir para falar, vocês vão votar hoje. Não tem como. Não, o momento Tem é aguardar o julgamento. Tem que aguardar, entendeu? Acompanhar, os advogados estão sempre lá, doutor Pedro, doutor Rony estão sempre lá, entendeu? Acompanhando também o pessoal da CNTE, porque é importante, porque vários sindicatos estão com esses processos, então também a CNTE tem Sim, acompanhado o Noêmia, andamento. você tocou num ponto muito interessante, que eu acho que a gente poderia também fazer uma abordagem, eu acho que um pouco didática, para que a categoria que nos ouve agora entenda por que se demora o julgamento em um processo nos tribunais. Então vamos lá. Isso é legal. É importante. Então, de forma muito didática, isso daqui é uma escala geométrica, não é aritmética. Então nós temos todos os estados, várias varas, né, de primeiro grau. Então você entra com um processo, vai para o juiz ou a juíza tal. Aquele juiz ou aquela juíza vai pegar aqueles processos e ele tem uma quantidade X de processos que ele recebe, né, por dia, por mês, por ano, e vai julgar, e aí tem um fluxo normal. Toda vez que há uma decisão e alguma das partes se insurge contra aquela decisão, obviamente ele recorre e vai recorrer para onde? Para a instância superior. Como nós estamos falando na Justiça Comum, então vai para o Tribunal de Justiça. Então eu faço um recurso de apelação e vai para o Tribunal de Justiça. Então eu já estou afunilando vários, dezenas, milhares de processos em um Tribunal de Justiça. Aí, quando o processo é julgado no Tribunal de Justiça, ele
Se houver alguma insurgência de alguma das partes, vai para onde? Vai para o Superior Tribunal de Justiça. Eu já estou afunilando. Então eu tenho todos os tribunais de justiça, né, em todos os estados, mais o Distrito Federal. Quando há um recurso, eu levo esses processos para o Superior Tribunal de Justiça. Que recebe processo do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. São milhares e milhares e milhares. Um ministro recebe milhares de processos. São os tribunais superiores que mais recebem processos no mundo por ministro. Então, você tem uma alta quantidade de recursos que vão afunilando e chegam nos tribunais superiores. Então, se eu tenho condições de analisar um processo de tantos em tantos tempos, quando eu tenho milhares de processos para que eu analise enquanto ministro, enquanto juiz, enquanto desembargador, e aí eu, obviamente, eu tenho a dificuldade de análise destes processos por conta destes eventos. E né? depois do STJ tem o STF. Ainda tem o Supremo Tribunal Federal. Que aí é mais afunilado ainda. Exatamente. E aí é mais demorado ainda. Exatamente. Agora, doutor, o senhor pode explicar, por exemplo, o trabalho que isso dá para os advogados? Porque é o seguinte, o senhor está falando que, em linhas gerais, vamos para o tribunal, depois, não deu certo, vamos para a segunda instância, depois vamos para o STF, depois vamos para o Supremo. Então, assim, mas o trabalho, Então, a ida e a vinda, É. os recursos, assim, isso tudo tem despesa? Custo humano e custo financeiro. Com certeza. Tânia, então, primeiro, para a gente entender, o advogado ele tem algumas particularidades e algumas diferenças, né, das outras profissões, várias outras profissões. O advogado, eu costumo dizer que ele começa a trabalhar depois que o meu cliente sai da minha sala. Então, o cliente chega, eu já estou trabalhando, né? Eu vou atender, eu vou ouvir as angústias, os problemas, né? Tem gente que chora. Tudo. Tem gente que psicólogo, chora, advogado. tem gente que ri, tem gente que quer ir lá para conversar, para tomar um café, para saber como que o advogado tá, né? Então, a gente tem de tudo. E o advogado, então, ele começa a trabalhar quando a pessoa de fato sai da sala. Eu vou pegar aquela demanda, vou analisar, vou ver se enquadra, se é possível, se não é possível, quais são os riscos, quais são as possibilidades de êxito, e aí então forma-se a ação, né? Bom, toda vez que a gente tem um ato processual, uma sentença, uma audiência, um recurso, toda aquela estrutura do escritório é colocada em prol do melhor trabalho a ser feito para que a defesa dos interesses de quem a gente representa seja levado a cabo, né? Antigamente isso era presencialmente, agora com a internet piorou, né? Então, mas aí há toda uma estrutura, Tânia, em um escritório que gera esse processo. Por exemplo, quando sai uma sentença, uma decisão, o advogado não fica lá na vara ou na Câmara esperando o juiz, o desembargador, o ministro dar uma decisão. Olha, doutor Rony, aquele processo, eu vou dar uma decisão aqui, o senhor toma assim. Não é assim. Uma decisão é publicada no Diário Oficial. O advogado ele precisa de ter uma estrutura para ler o Diário Oficial. Quando sai uma intimação, eu tenho um prazo a cumprir, diferente do juiz, do Ministério Público. Eles têm um prazo, mas se eles não cumprem, não há nenhum problema. Mas o advogado não. Se o senhor não for, O advogado não tem esta prerrogativa, né, de ele elastecer o prazo ao seu bel prazer. Os prazos são para serem cumpridos, né? Então, há toda essa estrutura, eu preciso de analisar o que é, o que não é, fazer o controle de prazos, fazer o controle de quem que é aquele processo, se eu preciso entrar em contato com a parte para obter alguma outra informação, constrói-se o que a gente precisa de construir, e aí apresenta ao juiz, à juíza, ao desembargador, ao ministro, que é responsável, então, por analisar aquilo dali. Então, tem toda uma estrutura, é um custo humano e um custo financeiro. Não, e as peças
os recursos, gente, eu já li vários, são enormes. Sim. Não é assim, uma paginazinha escrita, ó, eu estou defendendo aqui o meu cliente. Não. Tem todo um arcabouço, todo um modelo que tem que ser 800 seguido. mil, 2.000 páginas. É um negócio complicado isso. Não e a gente é- tá falando é. da primeira instância, Sim. da segunda instância, do tribunal, do superior tribunal e ainda do TST. Sim. Então, esse trabalho, ele é STF. quadruplicado. STF. Ele é quadruplicado. Não é igual uma padaria que sai fornada de pão de hora em hora. Ou da telecena, né? A telecena que tem um resultado de hora em hora, como a gente fala. Não, aquilo ali é um trabalho intelectual. É um trabalho intelectual, né, Pedro? A gente precisa Ó, de pegar... Advogado que é entender. advogado não faz copia e cola. Não, Quem fazia não, isso era um tal de juiz lá do Paraná, entendeu? Juíza. por Um isso- juiz lá do Paraná que fazia isso. Esse também é um outro detalhe interessante, porque não é anormal, Tânia, nós recebermos, né? O doutor Pedro tem certeza também que passa por essas situações. É quando a gente conversa, né, com os nossos clientes, os nossos representados, o professor, a professora, e esse professor, a professora chega para conversar conosco depois de ter feito a consulta no Dr. Google. Doutor, olha, eu já olhei, precisa de ser feito isso, o mandato de segurança. O mandato de segurança é o campeão de audiência, E né? simples, né? É Qualquer advogado simples. ganha, né? Qualquer advogado faz isso daqui e ganha. ganha, né? E não é assim, a gente sabe que não é assim. Isso é um trabalho Doutor, isso não é intelectual. só com o senhor, não. É. Isso também é com os exames médicos, com tudo. Sim, Agora, sim. eu fiz uma ressonância do meu ombro. Quando eu olhei o laudo, eu falei, gente, vão ter que amputar meu ombro. Aí pensei, vou lá no Google. Não fui. Sabe por quê? Eu vou enlouquecer. Porque é uma loucura. O que a internet nos fornece é uma Sim. boa, gente. A internet é um negócio maravilhoso. Mas tem umas coisas que a gente tem que parar de fazer. Que é ficar olhando essas coisas que a gente não entende e que o Google faz genericamente e aí a gente aceita como verdade absoluta. Ele te traz uma informação, mas você precisa de entender o que é essa informação. O que significa essa informação? Como que eu vou trabalhar Às essa vezes, informação? várias conclusões, né? E precisa de um profissional para definir qual daquelas Isso. situações se enquadra na sua Exato. realidade. Exato. E aí, só complementando essa questão da internet, o que acontece? Vamos voltar aqui para o Zap. Sim. O Zap Zap. O Zap Zap é muito legal, né? A gente fica no Zap Zap bastante tempo. Mas o Zap Zap também tem um perigo. E a gente tem avisado muito aos nossos filiados, né? A questão dos golpes. Isso é muito É importante. todos os dias a pessoa... Aquelas pessoas que têm, assim, um pouquinho de vivacidade, de na hora, assim, dar um estalo, como se diz, né? Liga pra gente, ó, isso aqui é verdade ou isso é Estão golpe? pagando mesmo? Porque o que acontece? Como nós dissemos naquele outro podcast, nós dissemos que os processos são públicos, Sim. Os pagamentos também. os bandidos, os golpistas, pegam esses processos, nome dos advogados do sindicato, foto dos advogados do sindicato, e entra em contato através do Zap com a foto do advogado dizendo, ó, eu sou o doutor Pedro e o seu processo saiu e tal, entra em contato. Aí a pessoa liga para esse doutor Pedro e aí ele fala, ó, para você, o seu dinheiro foi liberado, mas tem algumas custas assim, aqui de custas processuais e despesas cartoriais. Então, você precisa de depositar tanto para poder sair o seu alvará. E, às vezes, a pessoa realmente sabe que tem o processo da trimestralidade, sabe que tem o processo do FGTS, sabe que tem vários processos, não, é do Sindiúpes. E aí, vai lá e deposita o dinheiro. Uhum. E aí, a gente quer mais uma vez reafirmar, o Sindiúpes não pede a ninguém para depositar nenhum valor para cobrir nenhuma despesa cartorais, nem despesa de andamento de processo, nada. O Sindiúpes não cobra nada disso. Então, se alguém ligar para você, professor, para você, professora, ativo, aposentado, dizendo que você ganhou o processo e que é advogado do Sindiúpes, que precisa depositar,
é golpe. Entendeu? Inclusive, já fiz isso, mandaram, alguém me perguntou, eu peguei o número e liguei. E o dia que eu liguei, ele falou, não, o doutor Pedro me disse, eu estava no sindicato, aí esse doutor Pedro disse que trabalhava no sindicato, aí eu perguntei qual o andar que o senhor está, porque eu estou para ir à Vitória, porque eu era de Colatina, né? E aí ele falou, não, no 7º andar. Qual a sala mesmo? Ah, a sala. Aí falou, não, acho que é 703. Aí eu falei assim, olha, o senhor é um safado, sem vergonha, porque eu estou aqui no Sindiúp, sou ladrão, vagabundo, né? Eu estou aqui, eu sou da direção do Sindiúp, nem 7º andar aqui tem, entendeu? Então, assim, aí ele desligou. Então, professor, professora, você que está nos ouvindo, não deposite nenhum dinheiro. Qualquer pessoa, qualquer zap que você receber dizendo que você tem processo, entre em contato conosco. Não deposite nenhum dinheiro, porque é golpe. Entre em contato que a gente fala para vocês qual é o andamento dos processos. Isso Entendeu? Noêmia, eu só vou complementar a sua fala, porque assim, o estelionatário é uma pessoa agradabilíssima. Sim. Não existe estelionatário que seja aquela pessoa de mau humor, de mal com a vida. O estelionatário será aquela pessoa que vai falar palavras Macio, doces, macio. palavras macias. Porque para ele ser estelionatário, ele precisa de convencer as pessoas. Ganhar sua confiança, né? Exatamente. E aí, ele pega uma situação real, porque nós, advogados, eventualmente, podemos ter a necessidade de pagar custas em processos. O sindicato é uma situação à parte, mas, eventualmente, pode ocorrer de a gente ter que pagar custas processuais. Por exemplo, a gente entra com uma ação pedindo algum direito para um professor ou para uma professora e pede assistência judiciária gratuita que isenta do pagamento de custas. Mas toda vez que você entra com um processo na justiça comum, você tem que pagar custas, a não ser que você esteja amparado pela assistência judiciária gratuita. Então, isto é uma regra legal. Custas processuais, toda vez que você realiza um ato processual, você precisa de pagar aquela despesa processual, que uma das despesas são custas processuais. No final do processo, para receber o valor, não existe, em hipótese alguma, a possibilidade de ter que se pagar custas para receber qualquer valor. Então, isto é golpe. Se eventualmente alguém pedir, olha, precisa de depositar R$2.000 para você receber 5, não existe isso, né? Então a pessoa, o que a gente recomenda é que entre em contato lá Pelos com o canais jurídico, oficiais pelos do canais sindicato. Pelos oficiais. números, a gente, o nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp, Isso. nosso telefone particular, Aham. o meu, por exemplo, todo mundo nesse estado tem. Sim, Entendeu? Manda mensagem, no caso, se não atendeu na hora, manda mensagem, liga de novo, tô aqui precisando, mas já de imediato saiba que é golpe. Pediu para depositar qualquer valor, é golpe. Porque a gente tem Desliga coerente também, né? Você pagar para receber um direito seu, né? Sim. E aqui, Noêmia, a gente também pode fazer uma fala que eventualmente a gente precisa de fazer contato com este professor ou com esta professora para obter informações ou então documentos necessários para a tramitação do processo. Infelizmente, por conta destes golpes, alguns destes professores e professoras têm uma dificuldade. Não querem de jeito nenhum. Exato. E o que é natural, né? Que é natural, que a gente reconhece. Então, nestes casos, normalmente exige urgência. E aí o que a gente pede quando houver algum contato solicitando informação ou documento, preciso de atualizar sua procuração, ou então dados bancários para fins de receber o RPV ou o precatório, né? E se a pessoa tiver alguma dificuldade, faça contato com o sindicato através dos canais oficiais, que isso daí efetivamente pode Ou ocorrer. tiver que mandar também, tem que mandar para o e-mail do jurídico. Isso, do Sindiúp. exatamente. Porque exatamente. aí não corre Jurídico, risco.
sindiups.org.br. Isso aí. Perfeito. Olha só, se você tem alguma dúvida, faça a pergunta pelo chat, que o departamento jurídico vai. Não esquece de colocar o seu e-mail para a gente poder responder. Tá ok? Aí a gente tem mais algum assunto para esse Não, podcast? nesse de hoje eu acho que é isso, né? Foi muito bacana, eu acho que essa está sendo importante, Com a certeza. gente tirar essas dúvidas. A gente espera um dia, eu espero muito, poder falar assim, ó, nós vamos receber o piso na carreira, porque, olha, vai ser Estamos bom lutando demais por para isso. todo mundo, Eu tanto também quem quero tá, ver isso. Acho que vai ficar muito tanto feliz, no Noemi. subsídio como no vencimento, vai ser bom para todo mundo. Sim. Meu salário dobra, né? Como de todo mundo. Então, assim, Mais do que justo. mais do que é justo, Lógico. né? E a gente percebe que os professores mais antigos, que é aqueles que são aposentados há mais tempo, é os que sofrem mais porque eles estão nessa tabela de 765, né? Os que estão entrando agora, também o salário não é de encher os olhos, mas ainda é um pouquinho melhor, né? Porque os que estão aposentados há muito tempo, que era outra realidade também, outros tipos de sofrimento, o salário é bem pior, né? O que melhora é a questão das vantagens de carreira, né? Porque se não fosse Deixa eu isso... perguntar uma coisa. teria- O fato de existir o piso, isso também é um entrave para fazer os tais concursos públicos? Porque tem muito DT contratado no interior. Não, isso Não, seria outra situação. É outra situação. Aí já é um- Porque o DT não assunto recebe pra abaixo outro. do piso. Aqui na rede estadual, nenhum DT recebe abaixo do piso. Porque só entra DT também que é habilitado, né? Então, o habilitado ele já recebe acima do piso. Entendi. Entendeu? Uhum. Agora, é importante dizer que existe mais processos, né, coletivos. Sim. Do RJU de 2000, a questão do PASEP. Nós vamos estar fazendo um outro Terço de férias. um texto de fé de 45, e a gente vai estar explicando num próximo momento. Sim. E aí, lembrando as pessoas, gente, que processo do Sindiúpes é só para quem era filiado da época. E é Por isso? exemplo, por este 45 dias de férias, muita gente está perguntando se não estiver filiado, não vai receber. E será retroativo a 2013. Então, é importante quem não está filiado, se filiar, para que possa, quando sair o levantamento dos nomes, né, que a própria Procuradoria já vai entrar em contato com a SEDU para fazer esse levantamento, que vai ser um outro dia, mas a gente já vai falando com as pessoas. Se filiem, porque o sindicato só pode representar quem está afiliado, que estiver afiliado, né? Porque o advogado, né, o jurídico do sindicato, só representa aos filiados, né? Quando a gente faz negociação salarial, a gente até negocia e todo mundo leva vantagem, né? Todo mundo está No escopo, né? no escopo. Agora, quando é específico, aí não tem jeito. É só Porque- para quem é afiliado. Então, É isso. e não só isso, o sindicato precisa da sua ajuda. O sindicato só existe porque existem trabalhadores filiados. Se não existirem trabalhadores filiados, não existe sindicato. Então, a força do sindicato... Outra coisa, o Estado encara o sindicato de outra forma quando sabe que ele tem representação na categoria. Exatamente. E tem outra história também, né? Então, a gente precisa pensar nessas duas coisas. Se filie para poder ser representado e dê força para o sindicato para poder a gente conquistar mais benefícios, mais garantias e direitos. Porque às vezes as pessoas falam assim, o sindicato não faz nada, o sindicato não fará nada por mim. Não é individualizado, a gente tem que saber que a gente é servidor, é trabalhador, a gente não pode pensar no meu como é que fica, não é individualizado. Sim. A luta é categoria, nós temos que Coletivo. ter Consciência de classe. consciência de classe. Certo. Não importa se eu seja uma pessoa analfabeto, às vezes, né, de literatura, ou que seja pós-graduado ou doutor, né, ou mestre, não importa. Se você faz parte da classe de trabalhadores, dentro da sua categoria, é preciso ter esse pensamento. Nossa classe é isso. Porque quando você luta, quando o sindicato... E o sindicato, gente, é importante demais. Até o próprio Papa disse que há a importância do sindicato para os trabalhadores. Sim. Às vezes as pessoas que é um trabalhador não têm essa consciência. Mas é importante a filiação ao seu sindicato. Sim. Nós estamos falando para a nossa categoria, mas as demais pessoas devem procurar o seu sindicato e se filiar. Não, é uma fake news que
que desde quando o sindicato existe, né? Quer dizer, o sindicato não faz nada, um monte de gente que fica à toa, não luta por ninguém. Quer dizer, mas é uma grande fake news, porque todos os direitos da classe trabalhadora, todos. Não veio de Férias graça, não remuneradas. caiu do céu. Férias remunerada, 13º, salário mesmo, a própria CLT, Reajuste anual. reajustes, Tinha que ser tudo isso é em decorrência da Conquista. a luta do sindicato. Ticket de alimentação, não tem lei que garante. Vale transporte, Vale tudo. transporte tem. Mas o Mas ticket de alimentação, o auxílio creche, tudo isso é conquista do sindicato. Não tem lei que garante o pagamento. PPR precisa de acordo com o sindicato. Eu sei que eu estou falando que não é a categoria de vocês, mas é a categoria dos trabalhadores que não são servidores. Mas, assim, tudo isso é conquista do sindicato. Não caiu do céu. Então, você se filie, participe do sindicato. É a sua força. Como é que fala? É o seu braço direito na luta por melhores condições de trabalho. E às vezes, só para encerrar aqui, a pessoa não quer se filiar. Ah, não quero me filiar, não. Quero me filiar, mas quando acontece uma coisa que ele precisa de um... E está acontecendo várias coisas aqui na educação no Espírito Santo, né? Que não vale a pena citar aqui. Que a pessoa precisa de um apoio jurídico, A primeira coisa que ele faz é... procura o sindicato e ele não pode ser atendido porque ele não é filiado. Não, e Entendeu? ainda acho um absurdo o sindicato não atender quem não é filiado. Então, assim, Mas a preciso as reforma pessoas... trabalhista de 2007 disse isso. Você não tem mais imposto sindical, ou seja, todo mundo não paga. Mas também você não é obrigado a Não tem atender os quem não é benefícios, filiado. né? Exatamente. E Então, isso assim, também o trabalhador tem que entender. Você tem que representar ele na negociação coletiva. Eu acho que isso é por aí, né, doutor? Sim. Mas não é obrigado a atendê-lo Individualmente. individualmente. mas até na convenção coletiva, de acordo com o Supremo também, que já saiu um acórdão lá, quando estava na reforma trabalhista, se a empresa, em determinadas vantagens, for negociado com o sindicato, se a empresa não quiser pagar a todos, não pagar aquele que não é filiado, pode. Entendeu? É porque no serviço público acontece isso. Mas no Isso privado... ainda- não, Ah, isso não, aí ainda- Mas no vai privado- entrar- a gente vai entrar numa outra. aí é seara. outra seara que Bom, a gente não vai melhor olha a gente só, Não entrar nesse mérito. Eu agora. agradeço muito a presença de vocês aqui, foi muito legal, muito Nós que esclarecedor. agradecemos. Mas olha só, eu tenho que lembrar que o nosso podcast é toda quarta-feira, gente, não esquece. Você tem um encontro com o Sindiups toda quarta-feira às 19 horas. Tá? Nós voltamos com esse assunto em outros podcasts, porque segundo o Noemi, a gente tem uma renca de assunto Sim. pela frente. Com né? certeza. Tá? E o nosso próximo episódio é quarta-feira, dia 13. 13 de maio, uma data extremamente importante no Brasil. Tá? Então, assim, Extremamente. eu não vou dar o spoiler de qual do tema do nosso podcast, mas eu acho que você não pode perder. Não, primeiro agora é dia 6, né? O nosso próximo, É dia 6. Depois do dia 6, Dia 6 é hoje. não, É o dia 6 é é hoje. o dia O 6. próximo é dia 13. próximo dia 13, certo. Então, no dia 13 é uma data muito importante. A gente talvez tenha que fazer um podcast temático, eu não sei, ou uma live temática, eu não sei ainda como a gente vai fazer, mas é um assunto que rende muito, né? Com certeza. Questão do racismo, a questão da mulher negra no mercado de trabalho, a professora, então tudo isso é importante. Sim. Sim. Tá? Então, eu agradeço a vocês todos, muito obrigado pela presença e até Foi o um nosso prazer. próximo Prazer. episódio. A gente agradece também aos ouvintes, aos que estão Quem ouvindo está agora, nos ouvindo. os que vão ouvir depois, Sim. porque um vai passando para outro e várias pessoas, porque vai ficar certeza. gravado lá e as pessoas vão poder estar Obrigada. assistindo e tirando dúvidas. Obrigada pela sua audiência e não esquece, a gente está no YouTube, no Instagram e no Facebook. Até o próximo episódio.